Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Cobogó Podcast, diretamente dos estúdios da TV Unifor, aqui no campus mais bonito do Brasil, na Universidade de Fortaleza. Então, hoje, mais um episódio inédito do nosso Cobogó. E aqui, claro, a gente fala sobre o quê? Sobre arquitetura, sobre design, sobre engenharia, sobre construção civil, enfim. E eu quero começar o nosso Cobogó Podcast lembrando que ele é um produto original aqui na TV Unifor, né? Então, pessoal da TV Unifor, aos câmeras, aos editores, aos diretores, um abraço do seu arquiteto. E vamos conversar. Hoje o nosso entrevistado é um cara que está fazendo um sucesso danado. É um arquiteto recém-formado, mas já com muita bagagem para contar para a gente. Por isso que ele está aqui no nosso Cobogó Podcast, né? Igor Guerra, ele vai falar para a gente sobre a trajetória. Igor, de antemão, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no nosso Cobogó Podcast. Eu que agradeço, eu quero agradecer a TV Unifor, também a toda a equipe, né, que produziu aqui o podcast. Ô Igor, e a gente sabe que empreender no Brasil não é fácil, né? Requer muita energia. Como foi que o escritório começou? De fato, sempre foi um desafio, né? Ainda hoje é um desafio, só que são desafios diferentes. Uhum. A gente vai evoluindo, os desafios vão mudando, né? Mas eu comecei fazendo um ambiente no Eusébio. Era uma cozinha de 8 metros quadrados, minúscula. E eu tenho um caso com o Eusébio porque os meus primeiros projetos foram lá. Então eu fico entre o Eusébio e Fortaleza, né? O meu público acaba que fica nas duas cidades. E o projeto foi bem difícil para mim porque eu era muito metódico, não tinha muita experiência. Mas eu sabia que eu estava preparado para que tinha por vir, né? Que eu tinha que passar por aquele momento. Então eu fui. E o projeto, o cliente ficou satisfeito na época, mas eu fiquei zero satisfeito. O projeto não ficou legal. Ficou faltando alguma coisa assim, a gente se puxa e se cobra muito, né? Eu acho que foi uma cobrança excessiva também minha, mas eu lembro de ter especificado um material, o material saiu com outra tonalidade, eu fiquei muito frustrado e a gente se frustra no início por qualquer coisa. Mas assim, foi uma experiência muito boa, que através desse trabalho veio outra cliente e a partir daí foi aparecendo outros e outros. Eu acredito que você não recusar oportunidades e você fazer, dar o seu melhor com aquilo, né? Por mais que seja algo simples, eu sempre digo, não subestime o valor do simples, porque o simples ele pode te levar ao extraordinário. E eu lembro de fazer pequenos ambientes, um quarto de bebê que se transformou em 2 casas depois no Alphaville, depois de 2 anos. Então, abraçar as oportunidades, eu acredito que é o principal ponto assim, de partida para você começar. Então, foi dessa forma. E hoje você está com, acho que 5 ou 6 anos, né, de escritório. Qual perfil do cliente, do público do escritório Igor Guerra? A gente tem um público misto, a gente tem uma especialidade em construção de residências, então a gente faz desde a fundação da construção até a parte de reforma de interiores, que envolve móveis, decoração, iluminação. Então a gente tem uma especialidade muito forte nesse segmento, né, que são as construções de casas de condomínio, mas existe uma demanda muito alta de reformas de apartamentos, pontos comerciais, e a gente também tem uma veia pequena de alguns projetos sociais que a gente faz, que são projetos ainda muito pequenos, mas que eu quero com o tempo dar maior força, né? Que são residências mais humildes, casas mais simples, mas que a gente também faz um atendimento diferenciado, né? Nem tudo a gente divulga, porque é uma questão mesmo de nicho, né? Então acaba que o Instagram ele é muito comercial, a gente acaba divulgando realmente os projetos que têm maior visibilidade, mas a gente tem esse público misto. Então, ultimamente, eu acabei de fechar negócio com uma empresa, né, uma empresa contábil, tem empresa de administração, então a gente também faz alguns projetos comerciais, mas digamos que a nossa especialidade é construção de casas, de condomínio. E falando em construções de casa e condomínio, eu costumo dizer particularmente, morei durante quase 6 anos em Dubai, então Sim. Sou apaixonado por tudo aquilo. E eu digo que Eusébio vai ser a nova Dubai aqui do Ceará. Por que você acha, com a sua expertise, seu know-how de arquiteto, o porquê desse boom no Eusébio? Eu acredito que o Eusébio, como ele está em expansão, ainda tem muito terreno disponível, né? Então a gente consegue ampliar o mercado de construção, porque os terrenos ainda são mais baratos, tem muito terreno ocioso.
a gente tem mais espaço para crescer. E Fortaleza já está mais saturado, então a gente dificilmente conseguiria colocar um condomínio no centro de Fortaleza, não tem terreno para isso. E mesmo que tenha, são terrenos muito caros. Então o Eusébio, ele traz, né, essa partida da construção, de ter mais oportunidades de negociação imobiliária. Então eu acredito que o bom do Eusébio ele vem por isso, né? E a arquitetura já está muito aquecido, está aquecendo lá e acaba que isso no 360, né, aquece como um todo o mercado, é um mercado que está em crescimento e eu aposto muito lá, eu acredito que a gente ainda vai fechar muitos negócios lá no Eusébio. Ainda vamos falar muito sobre o Eusébio, mas antes de falar sobre o Eusébio em um outro episódio, vamos falar sobre as nossas redes sociais, né? Que quem não se comunica não é lembrado. Então, ó, se você tá por aí no celular, no computador, acessa o Instagram, @cobogolpodcast_. Lá você vai encontrar todos os bastidores, as novidades dos episódios do Cobogol. E aproveitando, Igor, qual o Instagram lá do escritório? Nosso Instagram é igorguerra.arq, ARQ. É o segundo que aparece lá, assim coloca Igor Guerra, vai aparecer lá. Vocês podem seguir a gente por lá também. Pronto, os créditos vai estar aqui na tela. E, Igor, o que é o lado bom de empreender na arquitetura? É que é um mercado que tem muita oportunidade, é um mercado que te traz visibilidade, e se você tem um bom serviço, em algum momento você vai colher o fruto desse serviço. Eu não acredito em plantação sem retorno. Então, se você está disposto a pagar o preço, o mercado ele vai te dar oportunidade para isso. Sobre você falou que o seu escritório vem para mostrar aos estudantes. Eu fiquei sabendo, tem uma novidade aqui, presta atenção, você gosta de novidade, ó. O escritório do Igor, eu vou deixar ele falar, tô só dando spoiler aqui. Tá com um projeto depois, né, de umas obras nos canteiros. Como é que isso... Pode falar já ou é Claro, não, jamais. Primeira mão aqui no Cobogol, hein? A gente está com um plano de, nas obras que a gente vai entrar no Eusébio, a partir do momento que elas estiverem desenvolvendo mais, eu quero levar pequenos grupos de estudantes de universidades e eu quero pequenos grupos para que a gente realmente tenha esse contato, né, mais próximo e a gente consiga tirar dúvidas, mostrar como que funciona a obra, falar um pouco do processo de produção, de projeto, do canteiro de obra, trazer informação prática para esses estudantes que estão ali com a gente. Então, com certeza, ele vai ser muito enriquecedor, né? Com certeza. Eu lembro que quando eu era estudante, que cada visita técnica que eu fazia, aquilo me abria o mundo, abria a minha visão, eu conseguia compreender melhor o meu papel, entender o que é que eu posso ser como profissional, os desafios que eu vou ter, né? Futuramente, então era uma grande escola, era muito aprendizado, então a prática para mim foi muito importante na minha formação. Como estudante, como profissional, eu acredito que o grande bom também que eu tive no início foi por ter tido essa prática na faculdade, por ter profissionais bons me acompanhando. Então não tem por que hoje eu não fornecer isso para quem está começando ou então para quem está terminando também. A gente vai programar essas visitas e vai ser um grande, grande prazer, né? Nós vamos falar sobre isso no Cobogol depois, viu? Mais detalhes Exatamente. Em breve. Ô Igor, eu gosto muito eu acompanho vários, como eu falei, vários profissionais nas redes sociais. E eu sempre vejo você em eventos, Sim. mostrando o seu trabalho. Qual a importância do marketing hoje em dia, marketing digital nas redes sociais, para você como arquiteto? Por ser uma profissão muito visual, né, que o seu trabalho ele é praticamente explícito ali, a gente tem que trabalhar o marketing como uma obrigatoriedade, como algo essencial. Então, não tem arquitetura sem marketing, né? Os dois vão andando lado a lado. Confesso que, às vezes, não estou muito disposto a estar... Cansa, viu? Cansa um pouquinho. É trabalhoso, gera tempo e você precisa realmente estar disposto, né? A estar produzindo conteúdo, a estar gravando, a estar aparecendo. Mas é essencial para as pessoas de fato conseguirem visualizar ainda mais o seu serviço, como que você atende, como que você produz o projeto, apresenta. Então, não tem como ter uma empresa de arquitetura hoje sem marketing. Eu acredito que o marketing é o principal setor da empresa, né? Eu acredito que hoje, sem dúvidas, ele está em número 1 e não pode ficar esquecido. Se o profissional não está na rede social, ele está bem esquecido. Igor, vamos falar sobre a parte técnica.
por exemplo, hoje vocês lá no escritório, vocês trabalham, qual software vocês usam ou usam mais? Hoje a gente também tem uma equipe bem diversificada. Eu tenho equipe para Revit, AutoCAD, SketchUp, V-Ray, Enscape, Lumion. Então, esses são os principais programas. Tem os programas de produção técnica, os de render e de apresentação. A gente utiliza também bastante Photoshop para fazer as apresentações de imagem, de projeto. Então, esses são os principais programas, é bem diversificado. E hoje eu não estou muito na área de operacional, né? Essa parte mais técnica, eu tenho uma equipe, são 6 arquitetos hoje comigo. Ai, que legal. Então, graças a Deus que eu tenho redondinha, enxuta, todo mundo se uma entende. equipe redonda, muito capacitada e que eu valorizo demais, assim, eu agradeço a Deus todos os dias por ter eles comigo, porque não existe Eagle sem a minha equipe, não existe Eagle sem a minha família, sem os meus amigos. Então, a minha família faz parte também da minha equipe, as pessoas que estão próximas a mim. Então, eu acredito que é um grande grupo ali, sabe? É uma grande família. E hoje eu represento eles, na realidade. Tudo que eu faço é pela minha empresa, é pela minha família, é pelos meus amigos, é pelas pessoas que estão próximas a mim. Então, e você falou de uma coisa, já fui puxando, né? Faz parte, tá tudo interligado, tudo conectado. E eu já fui puxando para outras coisas. Não, ô Igor, vamos dizer assim, eu gosto de ouvir muitas histórias. Uhum. E eu acho que o sucesso, cada um tem um referencial de sucesso. Sim. Então, tipo assim, dizem que sucesso é muito resultado. E eu parto desse princípio. Uhum. Hoje você tem muito resultado, graças a Deus, positivo na arquitetura. Qual o conselho que você diria para quem é estudante e quer chegar lá? Falando de uma pessoa que já chegou lá. Eu sei que ainda tem muita coisa por vir. Sim. Mas você já tem resultado para gabaritar o chegar lá. Eu acredito que tem algumas palavras-chave que eu posso estar utilizando, mas paciência. Oh Deus, paciência. Vamos lá, o que mais? Vou anotar tudo. Paciência. Tem que ter paciência, tem que ter foco, tem que ter propósito, tem que ter saúde. Porque durante muito tempo eu priorizei os resultados e eu não priorizei a minha saúde. Então, na época de estudante, eu passava 6 meses sem dormir à noite. Caramba, sério? É uma loucura. Não recomendo. Não, pelo amor de Deus, hein? Não façam isso, hein? Não façam isso. Então, às vezes, ficava sem dormir, sem me alimentar direito. Trabalhava muito. Trabalhava muitas vezes mais de 10 horas por dia. Virava à noite. Isso não é para ser romantizado. Isso não é saudável. Não. Valeu a pena? Valeu, o resultado veio, mas a conta chega também. Então, eu acredito que não tem como você pensar na sua carreira sem pensar na sua saúde, sem pensar na sua estabilidade emocional. Eu acredito que eu falhei nesse ponto no início, principalmente na minha saída, na época do TCC, que é o período mais desafiador para o estudante, que eu estava fazendo TCC, estava trabalhando em 2 escritórios. Sério? E ainda trabalhava no meu, entre aspas, porque o meu não existia ainda. Então, eu trabalhava com os meus projetos em 2 escritórios e fazia o meu TCC. Então, era uma loucura, uma loucura. Eu quero isso pra minha vida, não. Não. Essa loucura toda assim, não, calma. Não, mas assim, mas por que eu falo de paciência? Porque eu sempre quis aquele resultado de imediato. Então, eu queria sair da faculdade já com um escritório formado, com uma equipe. Então, eram sonhos ali, expectativas muito altas e pesadas, né? E aí, de fato, aconteceu no primeiro ano de faculdade, no primeiro ano que eu me formei, na realidade, eu já estava com obras no Alphaville, eu já tinha portfólio, eu já estava conseguindo conquistar o meu público, mas depois eu dei um basta e eu passei a cuidar mais da minha saúde que eu estava precisando, né? Então, assim, é bom chegar lá, mas é saber que chegar lá não é confortável. É saber que chegar lá exige tempo e paciência, foco, renúncias, sacrifícios. Isso é normal. Mas é saber chegar lá também vivo. Com certeza. E com saúde. Vivo com saúde, feliz. Então, eu acredito que, você falando de sucesso, eu acredito que o meu maior sucesso depois da minha autonomia é a minha felicidade, é a minha paz, é a minha saúde física, a minha saúde mental. Isso, para mim, é sucesso.
Ai, cansei, viu? Eu vi que coisas só essenciais, coisas boas. E por falar em coisas boas, pegue mais uma vez aí seu celular, acesse o Instagram, @Cobogó Podcast. Todo o nosso material vai estar lá. E o nosso tempo acho que está quase acabando, né? Não, produção? Acho que ainda tem um pouquinho mais. Quando o papo é bom, quando ele rende, então a gente quer gravar 2, 3 programas. Igor, quais são os pilares lá do escritório? O que vocês priorizam em tudo? No projeto, no briefing, enfim. Qual é o padrão Igor Guerra de ser? A gente tem um diferencial que é o primeiro ponto, o primeiro pilar. É a atenção que a gente dá para o cliente. De fato, a gente está interessado em saber qual a necessidade daquele cliente, o que é melhor para ele, o que é melhor para o projeto, o que vai ser mais viável, o que encaixa no orçamento dele. E eu acredito que esse pilar de você dar atenção é um pilar muito simples. É um pilar que era para ser o pilar que qualquer empresa deveria ter, poderia ter, né? A questão de você dar atenção para o seu cliente. Mas a gente sabe que hoje a gente não precisa fazer algo extraordinário, a gente precisa fazer o essencial bem feito, né? Eu não preciso dizer que eu sou o melhor arquiteto, me mostrar como se eu fosse o melhor arquiteto, eu tenho que ser um solucionador para aquele cliente. Então, se eu escuto bem ele, se eu entendo ele, me conecto, eu vou saber qual é a melhor solução para ele. Então, o planejamento ele é o conjunto de muitas soluções até a gente chegar realmente no resultado final. E, então, dar atenção para o meu cliente me leva a chegar nesse resultado. Acredito que o segundo pilar é ter um ambiente de trabalho saudável. Eu vou falar muito de saúde, porque o mercado de arquitetura é um mercado que exige muito do profissional mentalmente. Você está lidando com a criatividade, com o raciocínio. Então, a gente precisa estar falando sobre saúde. Então, eu quero um ambiente de trabalho onde as pessoas se sintam bem, onde as pessoas tenham dignidade. Eu nunca contratei alguém sem uma remuneração, sem ter um apoio da minha parte. Então, manter um ambiente de trabalho saudável. Terceiro ponto, qualidade técnica, qualidade de apresentação de projeto, qualidade de representação de projeto. Existe a imagem, que é a apresentação, existe a técnica, que é o que vai, de fato, definir aquele trabalho, né? O que, de fato, vai definir aquele projeto. Então, um bom caderno técnico é essencial para um escritório de arquitetura. E o último é o pós-venda, que a gente, dando continuidade à atenção que a gente tem inicial com o cliente, a gente também tem uma atenção especial com pós-venda, a partir do momento que aquele projeto é entregue. Então, a gente faz todo o acompanhamento de obra, a gente fica até o fim, de fato, da obra resolvendo os problemas, solucionando as demandas que aparecem, dando continuidade com o trabalho, até que o cliente, de fato, consiga, né, concluir e ficar satisfeito. Igor, deixa eu te perguntar aqui, a gente ainda tem mais uns 2 ou 3 minutinhos de programa. Então, daqui a 5 anos, onde é que o escritório quer chegar? Olha, é uma pergunta... Tu faz essas metas? 5, 10, 1 ano? Eu não faço. Eu vivo um dia por vez. Isso é bom também. Ultimamente eu tenho vivido um dia por vez, uma semana por vez, e aí cada leão no seu dia, né? Mas eu acho bacana quando a gente faz um planejamento e aquele planejamento ocorre melhor do que você imagina, né? Porque hoje, olhando para o Igor de 5 anos atrás, era impossível estar aqui. Era impossível ter uma empresa. Era impossível ter uma equipe. Porque era impossível ter um estágio lá atrás. Eu estava procurando um estágio no 5º semestre e não conseguia. Então, como é que eu ia me imaginar 5 anos depois com uma equipe de 6 arquitetos, com um escritório com 15 obras em andamento? Então, aconteceu muito mais do que eu imaginei. Mas eu vou responder a sua pergunta. Eu tenho vontade e eu penso no meu negócio como algo escalável, como algo que eu vou crescendo com degraus e patamares. Então, eu queria atingir um outro nicho de mercado, o mercado imobiliário, trabalhar com edificações de múltiplos pavimentos, né? Algo meio Dubai. Nosso amigo aqui é praticamente um árabe. Eu acompanho as histórias do Jonas.
E aí eu queria fazer um edifício. Esse edifício vai ter 10, 20, 30 andares. Ele vai ser um arranha-céu, ele vai ser algo mais simples, algo mais complexo, eu não sei. Mas eu me imagino entrando em outro nicho do mercado imobiliário, fazendo alguns projetos de edificação, né? Edificações maiores. Então é como se fosse uma escada. Comecei no interior, fui para a construção de residências, depois ir para a construção de edifícios e atender um pouco mais outros nichos. Acredito que vai acontecer melhor do que eu estou esperando. Vai ficar gravado, né? A gente daqui a 5 anos a gente vê. Com certeza. Então, pessoal, eu quero, enfim, fazer o encerramento do Cobogol. Já está terminando nosso programa, mas eu volto com a última perguntinha, que é rapidez. Certo. Mas antes de terminar tudo, vamos fazer o encerramento. Vamos fazer um agradecimento. É a parte que o seu arquiteto aqui lê, porque é muita gente boa, bacana e essencial para a gente agradecer, que faz parte desse projeto. O Cobogol Podcast, ele é um produto da TV Unifor, gravado aqui nos estúdios da TV Unifor, na Universidade de Fortaleza, e com o trabalho dos cinegrafistas, o nome dos cinegrafistas, o Marcelo, o Josué e o Ricardo. Tem um pessoal lá em cima também, tem o Hélio, quem mais? O Hélio, o Robson, o Guedes, enfim, só gente boa. E também vamos dizer que a direção de núcleo do podcast da TV Unifor, formado pela Beatriz Barros, Matheus Pinheiro, João Pedro Moreira, Luísa Cardoso, Isabela Fortaleza e Samuel Pordões, e sob a orientação dos professores Ana Paula Farias e do professor Max Elward, coordenação técnica do Hélio, esse Hélio é demais, hein? E a secretaria executiva da Tamires Andrade, a direção, mais uma vez, do professor Max Elward. Max, obrigado, viu, por tudo, obrigado por confiar no trabalho do seu arquiteto aqui. Um abraço para você. E da diretoria comercial, comunicação de marketing da professora Ana Quezado e do reitor, professor Randall Martins Pompeu. Ai, cansei, viu? Mas enfim, todo mundo sintam-se abraçados. Muitíssimo obrigado por acreditar no Cobogol. E Igor, para finalizar com tudo, cara. Certo. Arquitetura significa o que para você? Transformar lares e vidas, porque a gente vive dentro de algum espaço e esse espaço ele reflete o que a gente é. Então, para a gente ter uma vida mais equilibrada, para ter uma vida mais feliz, para ter uma vida mais inteligente, digamos, a gente precisa de um bom espaço, né? E eu acredito que a arquitetura tem o poder de transformar vidas, de transformar lares, rotinas, e uma coisa vai puxando a outra, né? Então, a gente tem um papel fundamental na vida social, na vida das pessoas. E hoje eu enxergo o meu trabalho muito mais sobre as pessoas, sobre o meu time, sobre o meu entorno, do que sobre o Igor. Então, eu não quero que a minha empresa seja... A minha empresa já não é mais... Já não é algo sobre mim, né? É algo sobre o entorno, e o entorno é o espaço, e espaço é a arquitetura. E é isso, nosso Cobogol chega ao final. Mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, nesse projeto. Continue fazendo mais sucesso. Obrigado. Continue trabalhando, continue inspirando. Você inspira e continue recebendo os aplausos de quem admira o seu trabalho. E eu sou um deles, viu? Pode ter certeza. E é isso, muito pessoal. Obrigado. Show de bola. Igor aqui, mais uma vez, nos estúdios. Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, comentário, fica à vontade. Nossa rede social é @cobogolpodcast. E também Igor, a gente tá no TV Alares. E também estamos no Spotify. Perfeito. E nas redes sociais da TV Unifor. Perfeito. E é isso, em breve todo o material vai estar disponível para todo mundo. Acompanhem lá. Aí, um beijo, um abraço e até o nosso próximo Cobogol Podcast.